né, que a gente já... Então, essa é a viga que a gente está estudando, ok? Essa viga 2, né? A gente está estudando. Então, aqui eu tenho o meu sistema principal. Desse vínculo do terceiro grau, eu tirei uma reação. Então, eu fui para esse vínculo do segundo grau e eu substituí uma reação por esse X1, por esse momento X1, ok? Então, a partir desse sistema principal, eu preciso criar os diagramas, né, de estado, o estado inicial, o EO e o E1. O EO é o sistema principal com carregamento. Eu só não conto no estado EO o X1, certo? Só não conto o X1. Então, eu determinei aqui as reações de apoio. Fiz aqui somatório de momento em B, determinei o VA, aqui menos 40. Fiz o somatório, né? Como comentei aqui, está incorreto, é somatório de momento em C, aqui, coloquei em B. Então, fiz o somatório de momento em C, aqui, encontrei a reação VB mais 80, tá? E aí, como falei, aqui eu tenho um vínculo do segundo grau, eu sei que é uma rótula, o momento sai com 0 aqui. Aqui eu tenho uma extremidade livre em C, eu também chego em 0 aqui. Então, por isso, eu preciso determinar só o momento em B, para traçar o meu diagrama. Correto até aí? Não tem ninguém me ouvindo. Sim. Estamos, tá tranquilo, professor. Pode dar continuidade aí. Ok. Então, preciso determinar só o momento em B. Para determinar o momento em B, então eu faço sentido horário positivo, momento em B. Então, eu tenho a reação A é menos 40. Então, em relação a B, eu vou ter um giro anti-horário. Então, o meu momento vai ser negativo, né? Menos 40 vezes a distância AB, que é 2 metros. Então, menos 40 vezes 2, menos 80, aqui, que é o valor do meu momento. Então, ligando os pontos, eu tenho aqui o meu diagrama de fletor para o estado O. Ok? Para o estado 1, vocês não precisariam, como comentei em sala, não precisariam estar determinando esses valores aqui de reação. Por quê? Vocês vão sempre, isso é uma regra prática, né? Sempre representar onde está o X1, vocês vão representar o valor de momento igual a 1, levado para o lado onde aponta a seta. Ok? Então, aqui no apoio A, vocês têm o X1, né? Lembrando que no estado 1, o único carregamento que vai entrar vai ser o X1. Tá? Não tem nenhum outro tipo de carregamento no estado 1, é só o X1. Tá? A carga mesmo da viga de 40 não aparece. Então, eu colocaria aqui para o lado da seta, o valor 1, e esse valor 1, ele vem a morrer em B. Tá? Por quê? Porque de B a C, eu tenho um balanço e eu não tenho carga nenhuma. Então, esse trecho BC, ele não tem como ter momento. Mas vocês podem conferir, se vocês fizerem o momento, aqui momento em B, usando a reação mais 0,5, momento em B, vocês vão encontrar o momento 0 em B. E se vocês fizerem um momento em C, de A para C, vocês vão encontrar o momento 0 também aqui no ponto C. Então, vocês vão encontrar um valor 0 em B e um valor 0 em C. Ok? Mas não precisaria, né? Vocês já sabem que é um balanço sem carga, então seria só fechar esse triângulo. Então, agora, o segundo passo são os coeficientes. Então, eu vou ter aqui dois coeficientes apenas. A combinação do estado O com 1, que vai me gerar o delta
um 0, né? Então, vou combinar esse primeiro triângulo, distância 2, com esse triângulo do estado 1, também distância 2. O que é que vocês têm aqui? Vocês têm triângulos apontados para lados diferentes, ok? Então, qual é o meu coeficiente aqui? Vai ser menos com menos positivo, um sexto, porque são lados opostos, né? O triângulo, vezes o valor do momento do estado O, que é 80, vezes o momento do meu estado 1, que é 1, vezes a distância do trecho, que é 2. Então, fazendo esse cálculo, eu chego no valor positivo de 26,6667, ok? E aqui, fazendo o coeficiente 1, eu combino o estado 1 com ele mesmo, então eu tenho triângulo com triângulo para o mesmo lado, positivo com positivo dá positivo, 1/3 do momento, que é 1, vezes o momento 1, vezes a distância do trecho, que é 2. Então, resolvendo essa expressão, eu cheguei aqui em mais 0,6667. Ok até aí? Pessoal, tá ok? Alguém tem algum comentário a fazer? Alguma colocação a fazer até o momento? Ok, pessoal, tá. Joyce disse que está ok até o momento, o Lucas está ok. Vamos em frente, então. Depois, o terceiro passo, então, é a gente escrever as equações. Nesse caso, como eu tenho apenas uma variável x1, né, então eu vou ter apenas uma equação. Então, a minha equação vai ser formada pelo coeficiente delta 11, que é o 0,6667, aqui, né? Então, eu trago para cá esse coeficiente e multiplico pelo x1, que é a minha variável. Isso vai ser igual a menos o valor. Só a minha conexão aqui está caindo direto. Conexão caiu, perceberam aí? Vamos continuar? Pode ser? Sim. Professor, olha só, hoje é 40 minutos só. Era 40 minutos, a gente já está em meia hora, né? Está em meia hora. Eu tenho uma sugestão para fazer para vocês. A gente resolve essa questão 2, vou tentar acelerar um pouquinho. E aí a gente faz uma pausa, vocês dão uma revisada nessa questão, na próxima questão. Verifiquem aí alguma dúvida, procedimento, como proceder para resolver. E depois a gente volta num segundo tempo ainda hoje, ali por volta de 8h20, 8h30. Pode ser? Você já queria encerrar já? Não sei, professor, eu acho que seria melhor deixar o 40 para segunda-feira, né? O 40. Fazer só os O 40. problema é que vai ficar travando, eu acho, né? Já que tá todo mundo em quarentena, dá para fazer domingos. Na segunda mesmo, né? Depois do... Segunda-feira é bom. Vamos tentar encerrar esse exemplo, então, pessoal. Aí vocês ficam como tarefa, então, para segunda-feira. E aí, segunda-feira, a gente fica mais a título de Isso.
parecer dúvidas, né? Pode ser? Uhum. Pode. Certo, então continuando aqui. A minha equação, passo 3, equação, é formada por esse coeficiente, o delta 1, que multiplica o meu x1, e isso é igual a menos o delta 10. Então, delta 10 é mais 26, 6667. Então, aqui com o menos da fórmula, dá menos 26, 6667. Então, aqui é só dividir, né? Esse 0,6667 passa dividindo pelo 26, e o x1 fica igual a menos 40. Esse menos 40 significa que esse sentido aqui, ó, no passo 4, do momento, ele é invertido ao que foi colocado lá no início do meu sistema principal. Estão vendo aqui? Ele foi colocado no sentido anti-horário. Então, esse menos 40, ele está indicando que eu preciso inverter essa orientação aqui. E foi o que eu fiz aqui no passo 4, onde eu vou encontrar as reações e os diagramas. Eu fiz a inversão aqui do sentido do momento 40. Então, aqui, nesse passo 4, eu coloco o momento com a devida orientação dele, nesse caso, horário, né? E escrevo toda a viga inicial, aqui a reação, o vínculo do terceiro grau, aqui o vínculo do segundo grau, também falha minha, escrevi só a seta aqui, mas tem um vínculo aqui, tá, pessoal? Que foi na hora de resolver, mas tem um vínculo do primeiro grau aqui. E tem aqui a carga única de 40. Então, aqui eu preciso, primeiro passo, determinar o RA e o RB. O RA eu vou determinar fazendo o somatório de momentos em B, igual a 0. Então, começo aqui fazendo o sentido horário como positivo, vou ter VA vezes a distância até B, 2. Depois, esse momento 40, ele está no sentido horário, que é o meu sentido positivo. Então, vem aqui mais 40, ok? E por que esse 40 vezes 2? Porque eu estou fazendo o somatório de momento em B aqui igual a 0. Então, tudo que está antes e depois do vínculo B, desse vínculo B, eu preciso considerar. Então, essa carga de 40 está girando a viga em relação a B no sentido horário, correto? Então, por isso que entra mais 40 vezes a distância CB, que é a distância 2. Tá? Então, resolvendo essa expressão, eu cheguei em VA igual a menos 60. Para encontrar o VB, eu fiz aqui o somatório de momento em C igual a 0. Então, eu começo aqui no ponto A e vou até C. Comecei aqui, sentido horário positivo. Comecei com o momento puro, né? Mais 40. Depois, a reação de VA, que é negativa. Então, está girando, está puxando para baixo, né? Então, está girando anti-horário em relação a C, por isso, menos 60 vezes a distância AC, que é de 4. Então, 60 vezes 4, mais a reação B, VB, vezes a distância BC, que é 2. Então, resolvendo essa expressão, eu cheguei em VB igual a mais 100 kN. Encontrei as duas reações, menos 60 e mais 100 kN. Então, essas reações são as reações finais da viga. Tá? Não é mais processo intermediário, já é reação final. Certo? E o último passo que falta para a gente finalizar esse problema é traçar os diagramas de esforço cortante e momento fletor. Então, aqui, começando no ponto A. No ponto A, eu tenho quem? Eu tenho
a reação A de menos 60. Então, A antes é 0, A depois é menos 60. Então, eu tracei aqui menos 60 no ponto A. Tá? De A até B, eu não tenho nenhum carregamento. Então, eu chego em VB antes com o mesmo valor, menos 60. Tá? Em VB, eu tenho a reação mais 100. Então, VB, depois eu faço menos 60 mais 100 e me dá mais 40 quilonewtons. Esse valor aqui. Então, no ponto B, eu passo de menos 60, né? Na mesma seção, de menos 60 para mais 40. Vou de B a C, sem nenhuma carga. Então, também constante. Eu chego aqui em VC antes, igual a mais 40. E aqui no ponto C, eu tenho essa carga de menos 40. Então, VC depois é mais 40 menos 40, igual a 0. Né? Vocês sabem que tem que zerar o momento. Então, meu diagrama de esforço cortante traçado. Falta só o momento fletor. O momento fletor, como eu tenho aqui um engaste, eu já começo com o valor do engaste, né? Então, o meu momento, ele está apontando para baixo, nesse caso. Então, seria positivo, né? Eu levo para o lado que está apontando a seta. Tá? Ou, considerando aqui o sentido horário positivo, o momento em A, né?